Shalom, meus Haverim, meus amigos e meus irmãos. Shalom a todos vocês. Hoje eu vou trazer um tema bem polêmico aqui para nosso canal, né? Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo, já estava com saudade. Eu acho que tem faltado um pouco de inspiração do que falar, sabe? Mas assim, quando eu era cristão, não faltava assunto, né? Não faltava assunto, sobretudo quando a gente cria tanto naquele arrebatamento e tal, então não faltava assunto. Mas hoje não tem assim tanto assunto para se falar. A gente vai acompanhando os acontecimentos, né? Como o que está acontecendo em Israel. A gente vai acompanhando, a gente vai torcendo, a gente vai orando a favor, é claro, de Israel, né? Do povo de Elohim. Mas hoje eu tenho um assunto bem polêmico para falar com vocês. Eu não sei o que vocês vão pensar, o que vocês vão falar, de repente vão pensar assim, irmão Ariel tá meio doido, né? As muitas letras, né, enlouqueceram, como foi dito pro apóstolo, né, Paulo, Shaul. Mas não é não, irmão, sabe assim? Sabe quando a própria escritura, né, a própria escritura, quando ela diz, né, que o conhecimento ele liberta, o conhecimento liberta. Então assim, quando eu estava na igreja, antes de eu entrar para a igreja, né, eu era entre aspas livre, né, entre aspas livre. Mas eu era escravo, né, daquelas coisas que eu fazia, eu não conseguia fazer diferente. E vivia uma vida até promíscua, sabe? Aí, né, Yeshua entrou na minha vida, né? Eu dou graças a ele por isso, graças a Elohim por isso, né? Yeshua entrou na minha vida e aí as coisas começaram a mudar, né? Bastante. E obviamente eu abandonei a vida que eu tinha, eu era espírita, né? Fazia coisas assim do arco da velha, dentro do espiritismo, que eu era do candomblé, que é né, mais assim, né? Mais voltado, mas assim que eu quero dizer, assim, mais voltado mesmo para feitiço, para essas coisas assim, mais voltado mesmo, mais, é, mais entranhado, né? Com aqueles espíritos que eles tanto acreditam que são deuses, né? Orixás são deuses, tal. E a minha vida era um terror quando eu era do candomblé, a minha vida era um terror. Eu não era nem pouco feliz, mas irmãos, nem pouco feliz. Eu fingia muitas das vezes ser feliz, mas eu não era nem pouco. E então Yeshua entrou na minha vida porque eu comecei a ver coisas que eu não aceitava no meu coração. Eu via coisas, eu via maldades assim, espíritos que se diziam santos fazendo maldade, né? E eu falei assim, não, isso não pode ser uma coisa de alguma coisa que se diz santo, né? E aí eu comecei a perguntar para Adonai, né? Que se eu estava na religião certa, se aquilo era certo. Noite por noite eu fazia essa pergunta para ele. Até que uma noite eu tive a minha experiência e no dia seguinte eu tinha um curso, aí eu conversei com uma amiga minha que ela era cristã na época também. Nunca mais a vi, né? Acredito que ela ainda seja. E eu meio que me converti, né? A Yeshua, sabe? Eu falo meio que me converti porque é ele que nos escolhe, né? Não é a gente que escolhe ele, a gente diz que eu aceitei, mas é ele que nos escolhe. Então eu me tornei cristão, né? Comecei na presbiteriana, depois passei para batista e por final eu estava na Assembleia de Deus. Dentro da igreja eu sempre tive. No início tudo foram flores, né? Quando eu estava na igreja tudo eram flores. Eu ouvia as coisas, para mim tudo era novidade. Eu gostava muito de tudo que eu via, de que eu via. Aí não demorou muito, 2 anos depois eu me tornei professor de EBD. E enfim, foi muito bom, né? Mas aí eu sempre curioso, sempre buscando mais, sempre querendo saber mais, né? Eu comecei a perceber, comecei a discordar das coisas que os pastores falavam.
Aí eu comecei a discordar dos pastores, comecei a ver que não era bem por ali, e até o que eles falavam às vezes estava em desarmonia com o que está escrito na Escritura. E aí, por fim, né, passaram-se anos e anos e anos, e aí Elohim me mandou para Portugal, vocês sabem dessa história, e em Portugal ele começou a me fazer ver que eu ia me transformar num israelita, né? Ele falou que eu ia vestir roupa de Israel, assim do nada ele começou a falar que eu ia vestir roupa de Israel, e eu não entendia, patavina, o que Elohim está querendo dizer para mim, de que eu ia vestir roupas de Israel, né? Aí um belo dia ele começou a falar para me guardar o Shabat, que é o sábado, né? Para me guardar, e eu já era um assembleano roxo, né? Eu era assembleano roxo, eu fui para Portugal, procurei uma igreja assembleia lá e comecei a frequentar a igreja. Aí novamente comecei a entrar em desacordo com o pastor, não o pastor da igreja que eu frequentei, porque a igreja, aquele pastor Ageu, era gente finíssima, a gente se deu super bem, a gente virou amigo mesmo, né? Mas o presidente da igreja era um pastor muito assim, sério, muito, sabe? E eu comecei a ver que as pessoas falavam dele ultrapassava o respeito, sabe? A gente tem que ter respeito pelo próximo, tem que ter respeito pelos nossos, para as pessoas que estão acima da gente em algum sentido, como no caso da igreja, na hierarquia, né? O pastor está lá na ponta, a gente tem que ter o respeito por ele. Mas eu comecei a perceber que as pessoas tinham por ele uma coisa assim, né? Aí eu discordava de algumas coisas e comecei a discordar e foi indo. Então não estava dando muito certo também, apesar da minha amizade com a Ageu, né? Aí aconteceu a pandemia, eu voltei para o Brasil por causa da pandemia, senão eu estaria em Portugal até hoje, acredito eu, né? Estava muito bom viver lá. Aliás, se tiver algum português vendo esse vídeo, saudações, tá? Eu tenho muita saudade da terrinha. Então eu voltei para o Brasil e já com esse sentido de ser um israelita, né? Então eu comecei a buscar, e aí eu virei um israelita netzarim, né? Encontrei grupos de netzarim, virei um israelita netzarim. Com o tempo mais recente, eu fui aprendendo com eles muita coisa, eu comecei a aprender muita coisa, coisas que na igreja a gente não aprende, né? E muitas coisas que a igreja ensina que não está de acordo com o que está escrito na palavra, no original principalmente, né? Então eu comecei a perceber que eu comecei a aprender, comecei a me sentir mais liberto, vamos dizer assim, eu comecei a me sentir mais liberto. E antes de concluir, eu tive, por 2 vezes, eu me senti tão oprimido na igreja, né? Uma das vezes foi lá no Rio Grande do Sul, quando eu morei lá, eu congreguei numa Assembleia de Deus que era rígida demais, assim, muito rígida. A gente, homem, não podia usar tênis, tinha que usar sapato o tempo todo, se saísse na rua tinha que ser de sapato, tinha que estar sempre de terno, gravata, e era uma rigidez que aquilo estava me deixando sufocado. E um belo dia o pastor da igreja cobrou umas coisas da gente e eu me senti tão oprimido com aquilo, tão oprimido que quando cheguei em casa eu fiz uma oração e falei com Adonai, né? Na época eu falava Deus, né? Eu falei, Deus, eu não estou aguentando, eu estou me sentindo muito oprimido, é uma tristeza profunda que eu sentia, né? Como é que pode, né, uma igreja colocar o membro assim, um cadeado, né, irmão? Porque isso é colocar as pessoas no cadeado, no cabresto, né? E a pessoa se sentir infeliz. Eu faço ideia dos animais que tem que viver com um negócio no rosto, que tem que viver preso. Os bichinhos devem sentir tristeza nessa hora, que estão todos presos, né? Mas são irracionais, não tem não tem como a gente saber, mas eu acho que eles não se sentem felizes, não. Eu julgo pelo meu cachorro, porque quando eu estou na rua, eu sou obrigado a prender ele, porque as pessoas na rua não gostam que ele fique solto, parece mentira, né? E as pessoas não gostam. E eu já tive alguns problemas por eu deixar ele solto na rua. Mas quando eu chego em casa, eu tiro tudo dele, deixo ele à vontade. Eu falei, você é livre, meu filhão, você é livre. Mas quando eu orei, que eu perguntei a Adonai
falei com a Dona Nai que eu estava me sentindo muito oprimido, eu ouvi, irmãos, de viva voz, eu ouvi ele falar assim: Evandro, você é livre. Isso aconteceu por 2 vezes na minha vida. Evandro, você é livre. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, irmãos, nunca saiu da minha cabeça. Ah, eu sou livre, sou livre. Quando ele falou isso, eu comecei a largar de mão aquelas obrigações rígidas que a igreja me impunha, né? Eu comecei a largar de mão, continuei frequentando, eu gostava muito daquela igreja, eu gostava muito, até que aquela igreja, ela fez um papel muito feio comigo, né? E eu me senti apunhalado pelas costas, vamos dizer assim, e aí eu não tinha mais como ficar lá, saí de lá. Não demorou muito, fui para Portugal, aí foi quando aconteceu o dia, a Dona falar comigo que eu ia vestir roupas de Israel, depois ele começou a me cobrar para guardar o Shabat, sábado. E recentemente, eu como netzarim, eu comecei também a discordar do professor, do Moré, né? Comecei a discordar de algumas coisas, comecei a... Não, tem coisa que é profunda que eles não conseguem alcançar, sabe? Eu ficava assim, tem alguma coisa por trás disso tudo que eles não conseguem alcançar, tem algo que me incomoda. Sempre foi assim, irmãos, desde a igreja, tinha algo que me incomodava, não tem coisas mais profundas que eles não conseguem explicar, que eles não conseguem aprofundar. Aí eu conheci alguns cabalistas, judeus cabalistas, né? Então eu comecei a ouvir esses judeus cabalistas. Mesmo eles não sendo judeus messiânicos, né? Mesmo eles não crendo em Yeshua, eu continuei ouvindo e estudando aquilo que eles tinham para passar. E então, com a Kabbalah, irmãos, o mundo foi se abrindo, assim, os horizontes foram se abrindo, eu fui me sentindo cada vez mais livre, cada vez mais liberto, cada vez mais livre. E hoje, irmãos, eu estou num estado de liberdade tão grande, mas tão grande, que a minha vida está mudando assim radicalmente, né? Todos os meus desejos, todos os meus sonhos estão assim por um triz de se realizarem, porque eu já tive provas, né? Já estou tendo provas que por um triz as coisas que eu quero vão se realizar, está faltando muito pouquinho. Mas por quê? Porque eu comecei a estudar, comecei a ter mais conhecimento, e o conhecimento foi abrindo minha mente, foi me libertando realmente, foi me libertando, a ponto de recentemente eu vi, recentemente, não tão recente assim, mas um tempinho atrás, sei lá, talvez alguns meses, né? Eu vi um relato de um cabalista que há uma preparação para um certo grupo de judeus, né? Para eles irem a fundo nos mistérios da Kabbalah, né? Porque a Kabbalah, ela trabalha com a Torá, né? Ela trabalha com a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Essa aqui é o Taná, ele vai desde Gênesis até o último livro do chamado Antigo Testamento, né? E ele, aqui nós temos ele como Taná, ele é Tanar, né? Tanar, porque ele tem a Torá e tem os profetas, os profetas, enfim, né? Os Levim. Então, eu fiquei ouvindo aquele judeu falando, né, trazendo esse conhecimento para nós, daquele grupo que estava sendo preparado para ir mais fundo mesmo. Eles iam conseguir entrar num estado tal que eles iam conseguir chegar perto de Elohim, de Deus. Eles iam conseguir chegar perto, né? Porque você começa a sair da sua dimensão. Quando você se aprofunda muito, você consegue sair da sua dimensão, sabe? Porque, irmãos, nós não estamos vivendo no mundo, nós estamos vivendo num mundo, aliás, nós estamos vivendo num mundo que a gente chama de real, tudo a gente toca, né? Tudo é matéria e tal, mas existe um outro mundo paralelo, sabe? Outro mundo paralelo, outras coisas estão acontecendo, e há outros mundos paralelos ao nosso. Isso tudo eu vim descobrindo dentro da Kabbalah. Existem outros mundos.
E Elohim está acima de todos eles. A gente consegue, se a gente se aprofundar, se a gente for fundo mesmo, a gente consegue transcender de tal maneira que a gente chega num grau de espiritualidade tão grande que a gente consegue chegar a ver, não Elohim exatamente, mas de longe, como se enxergasse de longe, né, onde ele vive, né? E aí os judeus estavam sendo preparados, eles conseguiram fazer sair dessa dimensão. A pessoa não morre, não é isso, né? Mas a pessoa fica viva, mas ela consegue sair da dimensão. E alguns deles voltaram e ficaram loucos, né? Ficaram loucos. Não conseguia falar mais nada por nada, ficaram loucos. Enlouqueceram com o que viram lá onde eles foram, né? Mas teve um que não enlouqueceu, que este único um, quando voltou, né? Ele olhou para todo mundo e falou assim: eu vi 2 deuses. Irmãos, Israel tem um lema, né? Tem um lema que fala assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouça Israel, o nosso Deus é um. Ouça Israel, Deus é o nosso Deus é um só. Israel acredita num único Deus. Os cristãos também acreditam num único Deus, embora tenha uma divisão no mundo cristão, né? Em que muitos acreditam em 3. Na verdade, está se colocando 3 deuses ali. Mas deixando esse lado de lado, que não é isso que eu quero falar dessa experiência que esse judeu teve, que ele conseguiu voltar para a sobriedade dele, e aí ele virou para todo mundo e falou assim: eu vi 2 deuses. Nós não temos um Deus, a gente tem 2 deuses, eu vi 2 deuses. E aí os judeus ficaram todos assim e pensavam assim: ele enlouqueceu. Mas ele não, esse sim estava lúcido, ele estava falando com lucidez. Então a história não foi, a pessoa que contou essa história não foi avante na história, né? Então eu só soube até aí. Tá bom, eu guardei isso, eu falei assim: bom, eu continuo acreditando que Elohim é Errad, né? Elohim não, Adonai é Errad. Mas, irmãos, eu sou uma pessoa que pesquisa, uma pessoa que busca, uma pessoa que quer entender cada vez mais, né? Eu continuo buscando. E com essa história da Kabbalah, eu acabei esbarrando na física quântica. E aí comecei a esbarrar com pessoas que falam da física quântica. As pessoas que falam da lei da atração com a física quântica. E aí eu fui ouvindo, sempre retendo o que é bom, né? Nunca deixando de crer no Mashiach, nunca deixando de crer no meu Elohim, meu Deus, né? Nunca. Mas retendo o que é bom, eu fui retendo. E as coisas que eu via que eu ficava meio assim: será que isso é verdade? O cara viu 2 deuses? Aí eu guardo no meu coração as coisas que eu ouço, as coisas que eu vejo, né? E aí eu comecei a entrar esse lado também de estudar a física quântica através de mestres, de professores que já estudam a física quântica há anos a fio, né? Um deles, assim, que é o mais conhecido, é o professor Hélio Couto, sabe? Então, eles ensinam, a própria física quântica ensina que você pode mudar a sua realidade. Que nós não nascemos para sermos pobres, nós não nascemos para serem felizes, nós não nascemos para viver com tristeza, a gente não nasceu para viver em escassez, né? Aí você começa a juntar todas as peças. O que Yeshua disse, né? O que ele disse? Ele disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E a física quântica fala muito isso. Você pode viver em abundância, você deve viver, você veio para isso. E que a gente tem uma centelha divina dentro de nós, né? Que a gente é um com Adonai. Ele é Errad, mas a gente é Errad com ele, a gente é um com ele, né? Embora aquele judeu falou categoricamente que ele viu 2 deuses.
Aí eu abrindo aqui a Torá, eu estou na Taná, mas eu estou aqui no primeiro livro, né, Bereshit, que é o livro de Gênesis. Aí aqui está em hebraico, está muito pequenininho, vai ser difícil de vocês enxergarem, né? Mas está assim, Bereshit bara Elohim. Está bem aqui, Elohim. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara. Bara é o verbo, né? E Elohim seria o sujeito. Elohim é plural de Deus, né? Elohá, o El, então simplesmente El, né? É Deus. Mas Elohim é plural de Deus. Aí o verbo bara, ele não consegue concordar com o Elohim, né? No princípio criou deuses, né? Porque qual é a tradução? No princípio criou Deus, os céus e a terra, né? Mas não. Na verdade está escrito assim, se você traduzir ao pé da letra, está escrito no princípio criou deuses. Aí eu fico assim, caramba, o verbo está falando de Elohim, está falando de deuses, não está falando de um Deus só. A tradução não está correta. Não está correta falando que Elohim é Deus. Não, Elohim é deuses. É plural de Deus, né? E aí você fica com aquilo na cabeça, você começa a pensar, e bem recentemente mesmo, isso eu acho que não tem nem um mês, eu vi um desses professores, né, que segundo ele já estuda há muitos anos todas essas coisas, ele afirmando que antes das escrituras existirem, antes da Torá ter sido entregue a Moisés, a Moshe, né, já existiam pergaminhos mais antigos, de sumérios, parece que eram de povos sumérios, tal, onde foram encontradas muitas tabuinhas, e nessas tabuinhas algumas delas estavam falando de dois deuses, vejam só, irmãos, de dois deuses, em que um deles resolveu criar a terra, resolveu criar o homem, né? E outro deus não concordava com isso não concordava, até criar a terra, tudo bem, ele concordou, mas criar o homem ele não concordou não, né? Mas o outro deus criou, né? Criou o homem, aquela coisa toda. E aí esse Deus, né, começou a ensinar o homem a tudo que ele podia ensinar. Ele começou a ensinar o homem a plantar, ele começou a ensinar o homem a colher, ele começou a ensinar o homem a saber das estações do ano, a saber das estrelas, dos planetas. Começou a ensinar tudo que ele podia ensinar. Aí o outro Deus virou para ele e falou assim, não continue com esse jeito, porque senão eles vão o que ele quis dizer? Que esse Deus quis dizer que o homem não ia ser um bom ser vivo, vamos dizer assim, com tanto conhecimento que ele estava recebendo. E aí o outro Deus achou que não, que ele podia ser sim, tal, que os homens podiam ter sim esse conhecimento, que o homem não ia se rebelar desse jeito, não. Aí o outro Deus se impôs, e aí o que aconteceu? Tudo que o homem aprendeu, que o outro Deus, né, o mais bonzinho, vamos dizer assim, colocou na cabeça do homem, foi tirado do homem. Sendo que tirado não, foi apagado do homem, mas está tudo dentro da cabeça do homem, do ser humano. Homem e mulher, né? Ser humano. Está dentro da cabeça do ser humano, sabe? E foi apagado porque o outro Deus se incomodou e não permitiu. E aí, segundo este professor, o Deus de Israel é esse Deus mais maldoso, vamos dizer assim. Eu estou colocando a palavra bom e mal só a título de didática, né, irmãos? A título de didática. Que um queria fazer muito pelo ser humano, pelo homem, e o outro achou que ia ser demais fazer tudo aquilo ali pelo ser humano, né? Então, esse outro Deus resolveu, escolheu de todos os homens um povo e escolheu Israel para ser seu povo. E aí, irmãos, quando você começa a ler as escrituras, você vê tanta coisa, que você fica, como pode? Todo mundo crê que Deus, né, que Elohim, eu vou falar Elohim porque é difícil falar Elohá, né? No singular, a gente acaba falando do plural como se fosse singular, né? Então, é difícil a gente falar, imaginar que Elohim, que Deus, né, ele matasse pessoas pelo simples fato da pessoa roubar uma pecinha de ouro de um povo que ele proibiu que roubasse. Ser apedrejada, morrer até ser apedrejada.
Era difícil de entender esse Deus que ficava com tanta ira, né, que o povo estava querendo comer carne, e esse Deus ficou com tanta ira, deu a carne para eles, mas lançou uma praga em cima do povo. Enquanto eles estavam comendo a carne, lançou uma praga, e muitos deles morreram. Tanta coisa aconteceu, né? É difícil de compreender que esse Deus que a gente imagina que tão bom, mas tão bom, mas tão bom, né? Que não deixou o primeiro povo que saiu do Egito entrar na Terra Prometida. Todos morreram no deserto porque desobedeceram as ordens dele. Porque fizeram uma rebelião, não acreditaram que pudessem invadir Jericó, né? Não, eles acharam que não podiam invadir, que o povo era muito grande, eles iam ser formiga diante daquele povo. Mas claro que eles estavam com Deus do lado deles, eles iam conseguir sim, né? E Deus se irou tanto que fez eles dar meia volta, voltarem para o deserto, ficaram 40 anos no deserto e morreram todos ali, com exceção, né? De Josué, né? E do outro, qual é o nome do outro que eu esqueci? E de outro que foram os únicos que foram contra toda aquela galera que foi lá, né? E que voltou e colocou o povo em polvorosa. Nós não vamos conseguir, é um povo numeroso, um povo gigante. Botou o povo tudo contra Moisés, né? E por sinal, contra o próprio Deus, né? Mas Josué e esse outro judeu, que eu não lembro, esse outro israelita, que eu não lembro, esse outro hebreu, né, que eu não lembro o nome dele, fugiu aqui minha memória, foram os únicos que ficaram, né? Nem Moisés atravessou o Jordão para ir para a Terra Prometida, né? O próprio Moisés, que Deus tinha tanta consideração por ele, né? Foi um homem que carregou o seu povo por anos a fio, né? Praticamente 80, 40 mais 40, né? Moisés morreu já perto. De lá do monte ele viu as terras que o povo ia herdar, né? Que é a terra prometida. Mas Deus não permitiu que ele fosse. Por um simples motivo dele ter ficado zangado e batido na rocha. E Deus simplesmente cortou de Moisés e para lá, irmãos. Se ele fez isso com Moisés, né? Aí você fica, caramba, né? Dá pra pensar que tem coerência essas coisas, essas histórias, né? Dá pra pensar que tem coerência de existir realmente dois deuses, um que é mais maleável, um outro que é mais durão, né? E aí a gente vê tanta coisa nesse sentido. Eu sempre, quando eu leio a Torá, né, irmãos, quando eu leio a Torá, eu procuro ler a Torá, como é que eu vou dizer, com muito respeito, né, porque tem muita coisa que eu leio ali que eu engulo em seco. Quando eu vejo essas coisas que a gente sente, o que a gente sente, eu estou sendo franco, não vou ser castigado porque eu estou sendo franco, né? A gente sente como se o Deus que a gente está vendo, que está escrito aqui, que está fazendo aquela ação ali, é um Deus de maldade, um Deus mau. Dá essa impressão, sabe? Você fica... Aí quando você fala isso com os Morés, né? O Morelli, não, a gente tem que entender, enxergar com os olhos daquela época, a gente tem que enxergar essas passagens como se a gente estivesse vivendo naquela época e tal, mas mesmo que a gente estivesse vivendo naquela época, talvez ainda fosse pior, porque eu estaria vendo pessoalmente aquilo, entende? Aí por causa de um homem que se rebelou contra Moisés, que achava que Moisés estava sendo demais, né? Era só Moisés que falava com Deus, mais ninguém falava, ele começou a achar que Moisés se sentia muito, aquela coisa toda, e ele quis tomar o lugar de Moisés, né? Ele queria assumir a liderança, ele queria assumir o lugar de Arão, ele queria ser sacerdote, embora ele fosse um levita, né? E Deus matou ele e a família dele inteira, matou todos os seguidores dele. Deus matou. Deus matava, irmãos. Ele matava. E acabou, e fica tudo em paz, sabe? Eu fico, meu Deus, essas histórias hoje estão se juntando, assim, está tudo se juntando. E eu tenho raciocinado muito, tenho pensado muito em tudo isso. Assim, eu não vou me mover da minha fé.
primeira, né, que é a minha fé em Yeshua. Yeshua foi o divisor de águas na minha vida. Eu sempre vou amá-lo, sempre vou respeitá-lo e tal. Mas você vê que tem gente que enxerga Yeshua como um Deus e o Deus de Israel como outro Deus. Por quê? Porque Yeshua é bom, Yeshua é bondoso, Yeshua só fazia o bem, só falava de amor. Enquanto que quando você lê lá no chamado Antigo Testamento, né, na Taná, Deus mandando ver em cima das pessoas. Deus mandando ver em cima das pessoas, irmão. Então, assim, a física quântica, ela inclusive, né, Deus não precisa que se prove nada dele, mas a física quântica prova que Deus existe. Isso já é um ponto muito positivo, né, para essa ciência, né? A física quântica, ela prova que Deus existe. Eles chamam de vácuo quântico, né? O vácuo é como se fosse um vazio, né? Um vazio que é ligado a tudo, ligado a tudo e a todos. Nós estamos ligados a esse todo, a esse vácuo, ao todo infinito, ao todo poderoso. A gente está ligado a ele. Portanto, nós todos temos poder na gente. Tudo que eu tenho estudado, né, é exatamente isso. Nós temos poder dentro de nós, porque a gente tem uma faísca desse Deus em nós. Né? Não é só porque a gente é cristão, ou porque a gente é israelita, ou porque a gente é judeu, não. É porque a gente é ser humano, criado à imagem e semelhança dele, e a gente tem uma faísca, a gente é uma faísca ligado diretamente. E as pessoas que não sabem disso, as pessoas não aproveitam isso, e as pessoas não cocriam sua realidade, não cocriam sua vida, né? Então, onde eu quero chegar, né? Eu acho que eu ficaria aqui 1 hora falando, até mais, mas eu não quero me alongar. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que você pode ser próspero, você pode ser próspera, você pode ser feliz, você não precisa fazer voto de pobreza. Você não tem que ter medo das coisas que você faz. Nada te condena, sabe? A própria Escritura, está escrito na Escritura, se não me engano, foi o próprio Yeshua que falou isso, né? Feliz o homem que não se condena a si mesmo. Irmãos, a Bíblia está cheia também de palavras assim, que se você for parar para estudar e pensar bem, o que a Bíblia, no fundo, está falando? Que a gente tem o direito de ser feliz, que a gente tem direito de viver uma vida boa. Na verdade, Adonai, quando ele tirou o povo do Egito e levou para a Terra Prometida, ele queria que aquele povo fosse muito feliz. E hoje, como é que é Israel? Né? Israel vive oprimida, né? Vive oprimida. Os povos não olham com bons olhos, infelizmente, né? A nossa querida Israel, o povo não olha com bons olhos. Esse governo que está aí é radicalmente contra, né? Infelizmente também, né? Enfim, a gente vê essas coisas acontecerem, né? Mas o Israel, o povo que está lá, é um povo próspero, um povo feliz, um povo que no meio do deserto cresceu grandemente. Eles têm uma das melhores universidades do mundo, eles fazem pesquisas fantásticas que estão entre as melhores pesquisas do mundo, eles têm cientistas fantásticos, estão entre os melhores do mundo, saúde lá é muito boa, a educação lá é muito boa, né? Há progresso em Israel o tempo todo, prosperidade. Muitos judeus vivem lá uma vida tranquila, mas são milionários, sabe? Numa terra pequenininha assim, né? Existe uma terra que ainda é bem menor que é Mônaco, né? Mônaco é um país dos milionários, né? Mas Israel é maior, bem maior que Mônaco, bem maior, né? Mas as pessoas que estão lá, elas vivem uma vida tranquila, né? Mas são ricos, irmãos. São ricos. Eles não fizeram voto de pobreza, eles não fazem voto de pobreza. Não existe isso, entendeu? Então, a igreja, a Roma, quando entrou nessa história, pegou Yeshua para si, né? Deu um nome para ele romano, grego, Jesus, né? E fez desse Jesus, né, a pessoa que
a pessoa que seguisse esse Jesus tinha que ser submissa, tinha que ser uma pessoa viver na pobreza, né? Que tinha que ser uma pessoa que tinha que estar sempre dando seu dinheiro para a igreja, dando seus dízimos, fazendo acontecendo, dando seu tempo para a igreja. Eles criaram um Jesus para que as pessoas que seguissem esse Jesus vivessem uma vida de humildade, mas é uma humildade ligada à pobreza. E durante 2000 anos tem sido assim. Você vê quantas pessoas você encontra na igreja que são ricas. Hoje em dia você encontra pastores ricos, né? Mas os membros, quantos você encontra que são ricos? Talvez muito poucos. Deve ter, tem, mas muito poucos. Entende? Por quê? Porque eles deturparam de tal maneira os ensinos de Yeshua, deturparam, fizeram uma tradução voltada para os interesses próprios, e que aí o povo acha que não tem que ser rico, que não tem que viver com prosperidade, que tem que se satisfazer com o que tem. Sabe, se a pessoa vive com salário mínimo ali, né? Imagina viver com salário mínimo, irmãos. Imagina viver com salário mínimo. Jesus, eu não sei como é que eu viveria. Eu juro para vocês, não sei. Sabe? É uma coisa de louco. Como é que uma pessoa consegue viver com salário mínimo? Hoje em dia, então, que as coisas estão lá em cima, o preço das coisas. Entende? Aí, irmãos, mas a igreja ensina que tem que viver assim. Entende? Então, todas essas coisas que eu estou aprendendo, todas essas coisas que eu estou... Está sendo fascinante. Sabe? Sinceramente, está sendo fascinante. Está abrindo um horizonte, assim, fantástico para mim. E eu comecei a juntar todas as peças do que eu leio nas escrituras, na Torá, no Taná, no Brit Hadashah, né? Falar de um jeito em que a igreja entenda, né? De tudo que eu entendo do Velho Testamento e do Novo Testamento, com todo esse conhecimento que eu estou tendo hoje, né? Pela Kabbalah judaica, né? E pela física quântica, pelos professores da física quântica que estão ensinando. Muitos dos professores da física quântica, eles citam Jesus assim direto. Eles citam muito Jesus, passagens que realmente Jesus está ali indicando, né, para a gente ser feliz, viver em abundância, viver próspero, sabe? Que aquele que tem mais vai ter, e o que não tem mais lhe será tirado. O que é isso, irmãos? O que é isso? Quando você abre a sua mente, quando você consegue entender que você... Eu vou usar até a palavra de uma moça que tem aqui no YouTube, né? Quando você percebe que você é um deusinho, uma deusinha, né? Você entende que você tem o direito de ser feliz, de ter prosperidade, de viver na casa que você quiser, seja uma casa simples, seja uma mansão, não importa. Você pode ter o carro que você quiser, pode ser um Gol, pode ser um Porsche. O carro que você quiser, você pode ter. Não é impedido. Você não é impedido disso. Deus não quer isso. Não quer que você seja miserável, não quer que você seja pobre. Entende? Nós não temos que ser miseráveis. Não temos que ser pobres, muito menos miseráveis. Desculpem eu estar falando dessa forma. Eu demorei a vir gravar, mas eu estava ainda há pouco falando assim, eu vou sentar para gravar hoje. Hoje eu vou fazer esse vídeo. Não sei o que vocês vão pensar, o que vocês vão falar, entendeu? Mas é isso que eu estou hoje me empolgando, sabe assim, buscando cada vez mais. Aí eu vou na escritura, vejo, quando eu vejo o professor falar uma coisa, eu vou lá, vejo, caramba, bate mesmo, essas coisas batem. E aí você fica, pô, é possível que existam dois deuses, é possível. Se existem esses pergaminhos que foram escritos muito antes do que a Torá, do que a Bíblia, né? A Torá foi primeiro a ser escrita, depois veio todo o restante da Bíblia, né? A Torá foi dada a Moshe lá no Monte Sinai, quando o povo já estava se organizando no deserto. Então foi a primeira escritura que o povo recebeu, foi a Torá, os 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio, né? Esses livros, primeiros livros, foram dados lá na Torá.
Mas, mas segundo essas pessoas, existem pergaminhos mais antigos, de povos sumérios, e tem outros nomes também, que é difícil a gente gravar, é tanto nome, né? Se muitas das vezes, se eu não consigo lembrar de muitas coisas que eu leio na própria Bíblia, né? Às vezes eu me esqueço até quais são os 5 primeiros livros, sabe, eu tenho que pensar, porque foge, minha memória hoje, eu tenho que estar sempre atento para que minha memória, né, eu não falha muito, mas falha, né? Então, irmãos, eu estou assim, fascinado com o que eu estou aprendendo, sabe? Para mim, eu realmente estou me sentindo livre. E aí eu comecei a aplicar toda essa liberdade que é ensinada, tudo o que a gente entende na própria Escritura, que nos dá a dica de a gente ser livre, viver como uma pessoa livre, né? Ah, irmãos, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. E todos os meus sonhos, aqueles maiores sonhos, eu já estou recebendo, né? De que eles estão chegando, sabe? E eu creio piamente, eu sou um homem de fé, de emuná, né? Eu creio mesmo. Eu creio que o que eu quero, os meus maiores sonhos, estão para se realizar, porque as coisas estão acontecendo, coisas pequenas, e elas vão acontecendo, e você vai tendo prova, entende? De repente você tem sonhos, você ouve coisas, você fica assim, sabe? Nossa, não é verdade? Incrível, né? Não é verdade mesmo, né? Não é verdade? A gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para ser feliz. Quando você para pensar, né? Quando você lê lá em Apocalipse, como é que é a Nova Jerusalém? Tudo ouro, ruas de ouro. Irmãos, o próprio Adonai, ele mostra o quão rico é o mundo, o universo, pedras preciosíssimas, muita riqueza, irmãos, é muita riqueza. Você olha para a terra, você só vê abundância. Se você vai diante do mar, você vê abundância de água. E se você conseguir enxergar debaixo daquela água, você vê uma abundância de seres vivos, é muita coisa, um colorido colossal. Sabe, você vai diante de uma floresta, você vê uma abundância de árvores, uma diversidade incrível. E se você conseguir visualizar mais ainda, você vai ver uma diversidade imensa de animais dentro dessas florestas, animais primatas nas árvores, animais rastejantes, animais de tudo quanto é jeito. O mundo que nós vivemos, este mundo, mesmo a gente tendo ele como uma matrix, né, a matrix que a gente vive, você tem que ter uma religião, você tem que ter o seu trabalho, você tem que ter um salário, você tem que estudar, você tem que crescer, você tem que trabalhar para os outros, ganhar o seu dinheiro para você só comprar o básico para ter em casa e ser feliz. O que é essa matrix? O que é essa matrix? É o que a própria religião ensina, né? É o que a própria religião ensina. Você tem que viver uma vida simples, uma vida comum, sabe? Contenta-se com o seu salário. E aí a pessoa fica, poxa, mas eu queria ser um pouquinho mais rico, né? Não, contenta-se com o seu salário. Agora o patrão daquela pessoa é rica. Ah, ele pode porque ele não é cristão, não é nada, ele é outra coisa. Não é isso não, irmãos. Os milionários são milionários porque eles entenderam essas coisas. Os milionários entendem essas coisas, eles já pescaram isso há tempos atrás e eles ficaram milionários. Eu estou com 65 anos completos já, que eu fiz mês passado. Mas vocês acham que eu penso que eu vou morrer sem antes, né, realizar meus sonhos? Não, meus irmãos. Eu não vou morrer antes de realizar meus sonhos. Eu vou realizá-los todos. Todos. Eu vou ter o que eu quero. E eu penso sim em ter uma vida próspera, cada vez mais próspera. E o que a vida próspera poder me oferecer. E é obviamente de eu poder compartilhar tudo que a vida me oferecer de bom, eu poder compartilhar, como eu estou fazendo agora. Se você entender,
ótimo, ganhei uma vida, né? Mas se você não entender, pelo menos vai ficar uma sementinha na sua cabeça. Vai ficar uma sementinha. Porque um dia eu me despertei. E agora eu não fico mais preso a dogmas. Eu não fico mais preso a paradigmas, né? Que são os pensamentos que acabam te limitando em tudo, né? Pensamentos que você criou, que botaram na sua cabeça desde pequenininho. Essa história que eu falei agora, você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que trabalhar para os outros, tem que ganhar o seu salário, fazer uma família e dar de comer para sua família, ficar velhinho e morrer e ter a sua aposentadoria, ter a sua aposentadoria do INSS. Isso é vida, irmãos. Você nasce para isso. Pensa direitinho, você nasce para isso. Você não nasceu para isso, você nasceu para ser alguém neste mundo, alguém, fazer diferença. Sabe, você nasceu para fazer diferença. Você nasceu para ser muito rico, muito rica e distribuir essa riqueza em todos os sentidos, espiritual, imaterial, emocional. Entende? As coisas não estão mais me abalando, o que eu ouço não me abala mais. Eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, eu comecei a fazer uma limpeza. Irmãos, o que começou a sair, começou a vir na minha mente, o que eu percebi que estava saindo da minha mente não está assim no gibi, não. Sabe, eu fiz uma verdadeira limpeza e ainda faço, porque de vez em quando ainda surge alguma coisa. Tinha muita crença limitante na minha cabeça, muita. Que muitas coisas vieram no passado com a minha família, com meus amigos, depois com os adultos, né? Muita crença limitante. Depois na igreja, a igreja consegue colocar mais crenças limitantes na sua cabeça, porque a igreja lê o Novo Testamento, né? A Brit Hadashah, conforme ela está escrita em português. E aí é óbvio, ela vai entender que você tem que ser pobre, viver na pobreza. Você tem que trabalhar para você se sustentar e tá bom. E não pode deixar de dar o dízimo. Eu fui membro de uma igreja, eu vou falar até o nome dela, Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Hoje eu não tenho mais receio de falar nada, né? Então, a Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, que eu fui membro lá, eu dava meu dízimo, mas houve algumas vezes, ficava mais apertado, eu não dava. Aí teve um dia que a irmã, que era diretora da Escola Bíblica Dominical, ela me tirou da EBD. E eu fui perguntar para ela, irmã, por que eu não estou mais escalado para dar aula na EBD? Que é uma coisa que eu gostava muito. Eu gosto de dar aula, né? Não é à toa que eu fui professor no mundo real, né? Aí ela, você não está mais escalado porque você não está dando dízimo. Eu achei aquilo tão absurdo, mas tão absurdo, sabe assim? Ah, então porque você foi lá olhar se eu estou dando dízimo? Ela foi lá olhar, né? Você foi lá olhar se eu estou ou não dando dízimo? E como você viu que eu não dei o dízimo, você me tirou da escola, da escala de professores? Ela, exatamente. O professor tem que dar exemplo, o professor tem que dar o dízimo. Olha, irmãos, olha o absurdo, né? Então, crenças limitantes que a gente recebe na cabeça da gente, inclusive na igreja. Quando você entra para a igreja, você pensa, né? Puxa, eu agora estou no melhor lugar do mundo. Quando eu entrei para a igreja, eu achava isso, é o melhor lugar do mundo. Sinto uma paz, tem muita coisa boa que a gente sente dentro da igreja. Tem, não vou negar, né? Eu não vou cuspir no prato que comi, né? Mas você vai querendo crescer ali dentro, você não consegue crescer, irmãos. Você não consegue crescer dentro da igreja. Você começa a ouvir coisas, né? Quando eu pensei que eu estava recebendo um chamado para ser pastor, eu estava fazendo um chamado para conhecer a verdade. Eu não estava fazendo um chamado para ser pastor, não. Quando eu contei com o meu pastor, meu primeiro pastor, né, que foi um velhinho super querido na época, eu falei para ele as coisas que eu estava sonhando, e ele falou para mim, isso é chamado. Isso é chamado. Hoje eu vejo que aquilo não era um chamado para eu ser pastor, não. Era um chamado para eu aprender mais, para eu conhecer mais, para eu sair da Matrix. Só que eu não entendia patavina, não entendia nada daquilo. E ainda fiquei revoltado, porque eu não queria. A minha ambição era uma ambição, uma ambição com os estudos. Eu queria chegar a um patamar bem alto, eu queria chegar ao doutorado, eu queria ser um professor de uma universidade federal. Essa era a minha ambição.
E aí eu fiquei revoltado, falei, não, não pode ser, eu não quero isso pra mim, não quero. E aí de tanto o pastor falar comigo, eu acabei aceitando, fui fazer o seminário. E aí eu comecei a fazer o seminário, e aí eu me transferi do seminário de lá de Nova Iguaçu, onde eu morava, né, que ele era, como é que eu vou dizer, um braço do seminário do Sul que fica lá no Rio de Janeiro, na Tijuca, na Sans Pena, por ali para Sans Pena, né? E aí eles abriram esse braço ali em Nova Iguaçu e tinha um outro, que se não me engano também, em São João de Meriti. Aí eu falei assim, poxa, eu acho que se eu for estudar lá na sede, vai ser melhor, eu vou ter professores mais bem preparados, eu vou ter mais... Olha, eu já tinha isso em mente, eu vou ter mais conhecimento, porque eu sentia que alguns professores ali não tinham muito o que ensinar, sabe? Estavam ali preenchendo um espaço. E aí eu me transferi lá para a sede. Aí na sede eu vi coisas também que me desagradavam bastante. Alunos que estavam ali estudando para ser pastores, homens, né? As mulheres, elas estudam para conhecimento mesmo. Na Igreja Batista não tem pastora, né? Pelo menos até onde eu sei. Né? Então, assim, os homens que estavam estudando eram para ser pastores. Mas eu via eles fazendo coisas que eu ficava, como é que pode esse irmão se diz ser um crente, um cristão evangélico, falando essas coisas, caçoando, ironizando, sabe? Eu cheguei a dormir uma vez lá, eu fui lá tem um lugar onde os alunos podem dormir, né? Dormitórios lá, e aí eu fui dormir uma noite lá para experimentar como é que era eu ficar lá direto. Aí eu dormia ali, já acordava lá, estudava o dia inteiro. Eu não sei como é que eu pretendia fazer isso, porque na época eu já trabalhava também, trabalhava em escola, eu ia tentar juntar as coisas. Eu atropelei muita coisa, né? Eu não fiz bem nenhuma coisa, nem fiz bem outra, e eu acabei tendo que abandonar os estudos porque não dava. E aí eu vi, dentro ali de onde fica o lugar onde os alunos dormem, onde tem alunos que vivem ali, né? Eu via coisas assim dos alunos, eu chamar de irmãos, que eles faziam, que eu ficava assim bobo de ver, sabe? Assim, meu Deus do céu, que pastor que vai ser esse homem? Que pastor que vai ser? Assim, às vezes até, enfim, eu não vou nem entrar muito, aprofundar nisso. Então, você vai vendo que você vai começando a querer aprender cada vez mais, e foi o que eu fiz indo para a sede para aprender mais, mas aí eu continuei com os meus conflitos, eu via que não estava aprendendo o que eu queria, e tinha coisa que era horrível, era chatíssimo. Imagina um biólogo, porque eu sou biólogo, né? Imagina um biólogo dentro de um seminário de teologia, tinha momentos que eu sentia tédio. O professor estava falando ali, para mim era um sacrifício maçante mesmo. E aí não houve jeito, eu abandonei o seminário, depois voltei, depois abandonei, até que eu voltei, depois abandonei de vez, nunca mais voltei para seminário. Para não dizer que nunca voltei, aí começou essa história de estudar online, né? Aí eu aproveitei essa deixa, entrei para o seminário online e concluí. Tenho diploma aí de um seminário online, mas que, para ser sincero, eu aprendi muita coisa naquele seminário, não aprendi quase nada, mas foi pior do que quando eu estava presencial, né? Então a minha sede de aprender já vem de muito tempo. Por isso eu tinha problemas com os pastores. Depois, como israelita Netzarim, eu comecei a sentir um problema com o Moré. Eu me juntei ao Moré, primeiro eu consegui me juntar num grupo de um Moré, que o homem é uma grossura de pessoa. Que Elohim abençoe ele, eu quero o melhor para ele, mas ele é um homem assim, de uma grossura fora do comum. Né? E ele acha que ele tem que ser assim. Que ele acha que Jesus falava com as pessoas assim, né? No grito, sabe? Jesus falava no grito. E ele tem que ser assim também.
E aí eu não conseguia aceitar aquilo. Eu falei assim, pô, eu quero aprender as coisas com ele, não posso nem perguntar nada, porque ele já vem com 4 pedras, né? Tem que ser assim como eu estou falando, tem que ser assim. Então, eu falei assim, pô, eu sou uma pessoa que questiona pra caramba, né? Eu falei assim, mas por que assim? Isso não pode ser assim? Por que disso? Por que daquilo? E com ele não podia. Aí eu conheci o outro Moré, que ele é do Rio de Janeiro, muito mais maleável, Moré Youssef, ele é um doce de pessoa realmente, mas não demorou muito, eu comecei a ter problemas com as coisas que ele estava falando, que eu ficava, não tava batendo. Tem coisas que eles falam que não bate, sabe? Sabe de uma coisa? Eu vou começar eu mesmo investigar, eu vou começar mesmo estudar, eu mesmo começar a buscar. E aí foi quando eu comecei a buscar, e eu conheci cabalista, e eu acho que essa história daí pra frente vocês já sabem. E aí com a Kabbalah o mundo começou a se abrir para mim, irmãos. Eu recomendo que vocês façam. Se você tem uma mente fraca, não faz não, porque você vai acabar largando Yeshua. Porque muitos deles tentam provar que Yeshua não é Mashiach, né? Só se a gente não tem a certeza, tem aquela convicção de quem a gente acredita que Yeshua é o nosso Mashiach, que a gente fica firme, né? Uma pessoa que tem que não tem tanta certeza assim, não é melhor não fazer. Mas se você tem convicção de que ninguém vai te tirar de Yeshua, ninguém vai te remover da tua fé, estude, irmãos. A Kabbalah tem um monte de coisa boa, um monte de coisa boa. Foi a Kabbalah que acabou me levando para a física quântica. E a física quântica acabou me levando para esses professores e professoras que estudam há anos, assim, são pessoas que estudam há 20 anos, 10, 15 anos, já estudam há muito tempo. Tem muito para ensinar. E aí eu comecei a pôr em prática muita coisa que eu venho aprendendo com eles e as coisas começaram a acontecer. Uma das primeiras coisas que começou a acontecer foi um sossego mental. Vamos dizer assim, eu comecei a sentir um sossego mental, uma paz interior bem diferente. Eu acordo alegre, eu passo o dia inteiro feliz, eu vou dormir feliz, eu me pego às vezes rindo à toa. Eu me pego rindo à toa, irmãos. Eu ainda não estou como eu quero, mas eu sou o que eu quero. Eu sou. Eu já me sinto próspero. Eu sou um homem próspero, né? Ainda as coisas que eu quero ainda não se materializaram, mas está faltando pouco para se materializar e eu vou vir aqui e falar para vocês. Vou mostrar para vocês o lugar que eu vou estar morando. Vou mostrar tudo. Eu vou mostrar. Vou provar que realmente as coisas estão acontecendo, né? E as coisas já estão acontecendo, as coisas menores já estão acontecendo, e eu já estou tendo avisos, né? Que para mim é do todo, né? Da consciência infinita, né? Que a gente chama de Adonai, de Deus. Eu já estou recebendo coisas que eu sei que as coisas estão para acontecer. Com muita gratidão no meu coração, eu falo isso, com muita gratidão. E aprendi a agradecer por tudo, 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 irmãos. Tudo eu agradeço, tudo. Eu moro numa casa que eu não gostava dela nem um pouco, vivia reclamando, vivia falando, xingando. E aí eu comecei a perceber, falei assim, caramba, eu tenho que mudar esse meu pensamento, tenho que mudar esse paradigma. Isso acaba me levando para pior situação. E aí eu comecei a abençoar a minha casa abençoada, minha casa, gratidão por você existir, você é meu abrigo, eu te amo. Eu comecei a falar isso e o meu humor, o meu sentimento pela casa mudou. Eu ainda quero uma casa melhor, eu vou ter, mas eu já não olho mais para essa casa aqui como eu olhava antes. Sabe, eu já acordava, já me sentia triste por eu estar aqui dentro. Eu sempre moro em casa boa e essa casa é muito pequena, ela é muito cheia de problemas, né? E isso me irritava muito. O meu cachorro é grande, ele precisa de espaço, aqui não tem, sabe? Tudo isso me irritava muito. E quanto mais eu falava, mais as coisas aconteciam. Quanto mais eu falava, mais coisa quebrava. Quanto mais eu falava, mais coisa acontecia nessa casa. Era assim, impressionante. E aí eu comecei a aprender com os professores. Abençoa o que você tem.
Abençoa o que você tem, que o que você quer virar. E eu comecei a abençoar. Casa, você é uma bênção para mim. Muito obrigado, gratidão por você existir. E não é que é uma verdade, irmãos? Às vezes eu estou na rua, passo por baixo de uma ponte, vejo gente dormindo na ponte. Às vezes eu vejo gente enrolada num cobertor sujo na calçada. Não tem onde morar. Nesse período de inverno, principalmente para cá, para o lado do sul, né? Tem gente até que morre, em lugares mais frios ainda, tem gente que morre, pô, não tem uma moradia. Eu tenho onde morar, eu tenho uma casa, sabe? Eu tenho um local que eu possa descansar, botar minha cabeça no travesseiro e descansar. Tenho uma cama macia, gostosa, quentinha. Tudo isso hoje eu agradeço pelo prato de comida que eu tenho. Se é só arroz que eu tenho hoje para comer, eu agradeço, eu como se fosse o manjar. Entende? Eu abro o braço, gratidão por esse meu alimento, gratidão. Irmãos, é assim, sem mentira nenhuma, já tem 1 hora de vídeo. Eu abro os olhos, os braços e agradeço, gratidão por esse alimento, gratidão. Coisas que eu faço. Às vezes eu esqueço de comprar e aí eu faço o que eu tenho aqui e fica aquela coisa muito simples. Eu gratidão pelo meu alimento, agradeço por tudo, irmãos, agradeço. Eu tenho esse copo de água, eu agradeço pela água que eu bebo, deixa eu até tomar um pouquinho. Agradeço pela água que eu tomo, agradeço por essa taça linda, né? Ela não é linda? Fica aqui em cima da minha mesa. Faz parte da prosperidade, né? Coisas assim fazem para prosperidade, faz parte. Aqui, ó, eu tomo meu vinho. Tenho outras como essa. Hoje eu tomei um gostosíssimo, vinho gostosíssimo. Hoje que é Shabat, eu sempre tomo meu vinho no Shabat, né? Sobre a minha mesa eu deixo sempre um potinho de sal. Os judeus me ensinaram isso. Você ter sal na sua mesa é muito bom, é muito próspero você ter sal na sua mesa. Então meu potinho de sal está sempre aqui. De vez em quando eu de vez em quando não, sempre quando eu vou comer, né, e normalmente eu costumo ter pão aqui em cima da mesa, pães em cima da mesa, né, lerrém. Aí eu tô comendo, eu toco assim no sal com pão e como aquele pedaço de pão. Tudo é prosperidade, sabe, que você aprende, você vai aplicando, você vai vendo as coisas acontecerem. Então, amados irmãos, amadas irmãs, é isso. Eu tenho muito mais para falar para vocês. Eu disse que não ia me estender muito, mas já estou há 1 hora. Se você está até agora aqui, parabéns, tá? Parabéns. Se você está aqui até agora, não esquece de dar um like ou um dislike, né? Teste o seu comentário, mas por favor, com muito respeito, né? Se inscreva no meu canal. Vamos fazer esse canal crescer, irmãos. Vamos fazer. Se você puder dar contribuição, dê uma contribuição, não é dízimo não, tá? Mas se você puder dar uma contribuição, contribua. Faça o seu plantio. Eu faço o meu também, estou fazendo o meu. Sempre que dá, sempre que posso, né? Dá sempre, mesmo que você possa pouco, eu dou pouco, dá? Tem um cabalista que eu gosto demais dele, é o que eu mais ouço, o que eu mais sigo, as meditações que ele ensina são bárbaras, assim. E quando eu comecei a praticar as meditações que ele ensinou, eu estava num momento muito difícil. E eu tive assim uma melhora da água para o vinho com as meditações que ele ensinou, né? Isso ano passado. Então eu melhorei de saúde. Ano passado eu tive muito problema de saúde, eu melhorei minha saúde, as coisas começaram a entrar nos eixos, né? Eu estava apertado financeiramente, eu saí daquele aperto e as coisas estão, né? E aí eu comecei a aprender com ele, comecei a aprender mais e mais de Kabbalah, até eu chegar à física quântica, aos professores de física quântica, e hoje eu estou nessa liberdade. Que Elohim mesmo falou para mim 2 vezes, você é livre, Vandro. Meu nome israelita é Ariel, mas meu nome brasileiro é Evandro. Ele usou meu nome brasileiro até porque na época eu não era israelita. Ele falou para mim 2 vezes, por 2 vezes ele falou isso, você é livre. E eu sou, irmãos, você é livre. Não deixe ninguém dizer o contrário. Faça o que você tem vontade.
Seja aquilo que você tem vontade de ser. Não deixe ninguém cortar a sua prosperidade, o seu desejo de vencer, de crescer, de ser alguém, sabe? De prosperar, de ter dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro é uma bênção, irmãos. Nós vivemos num mundo em que o dinheiro é a mola mestra. Tudo se faz com ele, em tudo tem que ter ele. Por falta dele, você vê aí os postos de saúde lotados. Você vai no PAN, qualquer dia que você vai lá no PAN, né? Tá lotado. As pessoas não podem pagar um médico, não podem pagar nada. Tem que pegar do governo, tem que ser tudo de graça, porque não tem condição, irmãos. Isso não é vida. Isso não é vida. O povo brasileiro está mal acostumado. Você vê a Matrix, né? O próprio governo faz parte dessa Matrix que coloca na cabeça das pessoas: dependam de mim, dependam de mim, dependam de mim. Quanto mais tempo passa, mais eles vão fazendo coisinhas, vão dando migalhas pro povo. É bolsa disso, bolsa daquilo, chequinho daqui, chequinho dali. Vão dar um migalha. E o povo gosta, irmãos. Parece mentira, mas o povo gosta de receber migalhas. Tem gente que gosta de depender do governo. Amados, não sejam assim. Creiam que vocês podem ser tudo aquilo que vocês quiserem ser, porque vocês são, sim, deuses na terra. Vocês são deuses nesta terra. E Yeshua mesmo falou: vocês são deuses. Está escrito: vocês são deuses. Então eu não posso falar meu pai, né? Porque falaram que ele estava se fazendo de Deus, está se fazendo a si mesmo de Deus, porque ele falava que era o próprio filho de Deus, né? E foi quando ele falou isso: vocês são deuses, está escrito que vocês são deuses, eu não posso chamar meu pai de meu pai? Então, irmãos, vou parar por aqui, já ficou muito longo, né? Eu acredito que muita gente não vai chegar até aqui. Eu sei como é que é, as pessoas têm preguiça de ver um vídeo até o fim, né? Mas você não precisa ver tudo de uma vez só, você pode ver uma parte, depois você vê a outra parte, até você concluir. Uma hora não é tanto, passa rápido, tá? Nós já estamos pelo calendário hebreu, né? Nós já estamos no domingo, no primeiro dia da semana, primeiro Yom da semana. Shabat já acabou, já está tudo escuro, Shabat já acabou, né? E vida nova, irmãos. Vida nova, uma semana nova que se inicia. Vida nova. Coisas boas estão chegando por aí, coisas maravilhosas. E tudo que o universo trouxer para mim será bem-vindo. Tudo de bom será bem-vindo. Se trouxer, se vier para mim R$1, cair R$1 na minha conta, eu dou graças, eu fico feliz. Opa, entrou dinheiro. Sabe? A gente não pode, se a gente quiser milhões na nossa conta, e é lícito você querer milhões na sua conta, é lícito. Você pode ter, entendeu? Mas se você quer milhões e entra R$10 na sua conta e você fica triste, fica aborrecida, você está cortando a sua prosperidade. Você tem que agradecer por aqueles R$10, tem que vibrar que você recebeu dinheiro. É dinheiro, irmãos. O dinheiro ele não tem essa coisa de quantidade, é dinheiro. O universo, né? Eu falo de universo porque o Criador é o dono do universo, ele faz o universo se rearranjar para fazer aquilo que a gente quer, né? Então o universo ele não sabe quando você está feliz, se você está feliz ou se você está triste porque você recebeu uma soma de dinheiro. Se você recebeu R$10 e você ficou triste, o universo vai entender que você não está satisfeito com o dinheiro. Entendeu? É a mesma coisa que você tivesse recebido milhões. Fique feliz, agradeça. E assim vai. Tá bom? Então, beijo no leva-volte de vocês, nos corações de vocês, no coração de cada um, né? Um beijo grande. Fiquem na Santa Shalom de Yeshua. E se vocês quiserem que eu continue esse assunto, escreva aqui embaixo. Irmão Ariel, continua esse assunto. Se quiser me chamar de Evandro também, pode chamar, não tem problema, tá, irmãos? Meus dois nomes são abençoados, né? Então, assim, vocês podem colocar aí, continua esse assunto, vamos estudar, vamos abrir um estudo, vamos fazer live. Nunca mais fiz live, vamos fazer live e tal. E aí a gente começa a fazer, de repente, quem sabe, estudo, né?
Eu vou falando com vocês as coisas que eu aprendi, as coisas que eu sei, vocês vão me perguntando, uma live tem isso, vocês vão me perguntando, eu vou respondendo, tá bom? Então é isso. Não se esqueça que você é um deusinho, você é uma deusinha, né? E nós somos todos muito abençoados. Só que a gente muitas das vezes a gente não sabe. Eu custei a descobrir isso, mas nunca é tarde. Descobri agora aos 64 para 65 e agora aos 65 as coisas estão fluindo, felizmente, graças a Elohim. Graças a esse universo maravilhoso, que só tem coisa boa para nos dar, desde que a gente vibre na vibração certa, né? Porque se você vibrar na vibração errada, o universo vai te dar aquilo que você está vibrando, né? Se você está vibrando a escassez que você vai ter. Se você está vibrando pobreza, é a pobreza que você vai ter. Se você acha que você não tem que ter muito, que o que você tem é suficiente, é isso que você vai ter sempre, entendeu? Então vibre. Quanto mais dinheiro, melhor, mais abençoada você vai ser, mais bênção você vai ser para os outros. Imagina, irmãos, imagina. Perguntaram para um milionário, eu ouço muito milionários também, né? O que eles dizem, eu procuro entender, procuro perceber o que eles falam. Perguntaram para um milionário por que ele tinha que ter tantos carros de luxo na garagem dele. Ele falou assim, por que eu tinha que ter? Você já parou para pensar, cada carro daquele que eu compro abençoa centenas de pessoas? A pessoa que vendeu vai ganhar, a loja que vendeu vai ganhar, o fabricante vai ganhar, as pessoas que fazem limpeza vão ganhar, as pessoas que trabalharam com motorização vão ganhar. É uma infinidade de pessoas que vão recebendo a bênção da compra que você fez. Eu comprei uma Ferrari que custa, né, milhões, uma Ferrari, né? Um carro que todo milionário gosta de ostentar. Mas não é ostentação, irmãos. Se parar para pensar nisso, você compra aquele carro, é lógico que por um prazer seu, você vai ter o prazer de dirigir um carro maravilhoso, né? Com uma Ferrari, com uma Porsche, com uma BMW, com uma Mercedes, e por aí vai, tem muitas empresas boas, agora tem as chinesas aí também que estão com carros maravilhosos, né? Você, além do prazer que você tem de dirigir um carro maravilhoso como aqueles, né? Você está abençoando vidas. Na hora que você pagou para aquele carro, muita gente vai ganhar com aquele valor. Você compra uma casa de alto padrão, uma casa que custa milhões, você acha que aquilo é soberba? Não, irmãos. Você vai comprar uma casa de alto padrão para você viver uma qualidade de vida dentro de uma casa com muito conforto, mas muito conforto. E quando você paga por aquela casa, você vai distribuir bênção para um monte de gente. Porque você vai abençoar o corretor, você vai abençoar a mobiliária, você vai abençoar as pessoas que construíram aquela casa. Aí vai sendo assim uma bola de neve. Todos são abençoados com o dinheiro que você gasta. Então, para você abençoar muita gente com o seu dinheiro, você tem que ter mais. Isso são pensamentos de prosperidade. Não de escassez, é de prosperidade. Se você quer, então, né, que eu continue com esse assunto, escreve aqui embaixo na descrição, tá bom? Na descrição, nos comentários. Eu vou ler cada um, né? E a gente vai fazer. Vamos continuar conversando, eu vou continuar estudando, porque está sendo maravilhoso. Eu estou assim, descobrindo um mundo novo, saindo da Matrix de verdade, né? E vivendo um mundo novo, de paz, de tranquilidade, de felicidade, de alegria, me sinto abundante. Eu ando por aí, irmãos, quando ando na rua eu não me sinto pobre, eu ando na rua me sinto milionário quando eu estou andando na rua. Eu acho que vocês que me conheceram lá no passado, né, que falava tanto de arrebatamento, aquele irmãozinho da igreja, e hoje eu falando essas coisas pode parecer até soberba, né? Mas não é, irmãos. Eu continuo sendo a mesma pessoa, só que com conhecimento, que o conhecimento liberta, só que com muito conhecimento que eu estou tendo. E esse conhecimento me libertou, podem acreditar nisso, e pode libertar todos que quiserem, porque nós nascemos para ser livres e para sermos felizes. Agora, se o que te faz feliz é você ter uma casa simples, você ter dinheiro na sua conta,
suficiente para você viver a sua vida, maravilha. Seja assim, faça assim, mas não fique com crença limitante, sabe? Ah, porque se eu receber mais, Adonai não vai gostar, Deus não vai gostar. Não tem nada a ver, irmãos. Nada a ver. Nada. Entendeu? Quanto mais você receber, mais ele está te mandando. Se você recebe, é porque ele está te mandando. Entendeu? Então é isso, tá bom? Fiquem na paz. Eu ofereço para vocês toda a prosperidade deste mundo, ofereço para vocês todo o meu amor, né? E toda a gratidão por você estar até aqui agora, gratidão por você compartilhar esse vídeo, por você dar o seu like ou mesmo dislike, gratidão por você estar me ouvindo, gratidão por você entender, gratidão por você querer ouvir mais, gratidão por tudo, tá? Gratidão pela sua contribuição e até mesmo se você não contribuir, mas que você está aqui contribuindo, visualizando, se inscrevendo no canal, dando joinha aí pra gente, já sou muito grato, tá bom? Fiquem na Shalom. Tchau, tchau!